Eu estava aqui analisando em relação às divisas dos municípios de Porto União, União da Vitória, Cruz Machado, Porto Vitória. Aí eu encontrei uma inconsistência, porque aqui, ó, as divisas existentes no Google Maps muitas vezes elas são errôneas. Elas não passam exatamente no local que deveriam passar. Aí aqui para quem transita pela PR 446 em direção a Porto Vitória, se formos se deslocar a partir do trevo da BR 153, sentido a Porto Vitória pela PR 446, nós perceberemos que nessa parte aqui, ó, ela tem uma placa de divisa de municípios entre União da Vitória e Porto Vitória. Porém, não é exatamente aqui a divisa. Aqui nós perceberemos que nesse ponto aqui ela consta como divisa pela PR 446, porém não é. Ó, por exemplo, a gente se desloca aqui, trevo de Porto Vitória, sentido Porto Vitória. Eu vou colocar o Street View aqui. A minha internet não está colaborando muito, mas aqui se deslocando em direção a Porto Vitória, vai ter um exato momento em frente a essa antiga escola aqui, que terá uma placa escrito divisa entre os municípios de Porto Vitória e União da Vitória. Essa placa aqui, ó. Porém, ela é errônea. No sistema do OpenStreetView, a divisa de Porto Vitória e União da Vitória é outro local. E não é essa placa, não é nessa localização dessa placa aqui. O sistema da rodovia consta como divisa essa rua aqui, que dá acesso ao Recanto Flor da Serra. Porém, pelo sistema do OpenStreetView, OpenStreetMaps, ele não é por esse trajeto ali. Olha aqui a placa. Eu vou pegar uma data aqui mais de facilidade de visualizar. Percebam, divisa de município, Porto Vitória e União da Vitória. Outra placa, de outra data. Divisa do município, Porto Vitória, União da Vitória. Ela consta como essa linha aqui. Essa rua. Porém, a divisa ela está situada aqui próximo ao trevo de Porto Vitória. Eu vou trazer agora o sistema do OpenStreetMaps. Eu digitei aqui o nome do município, Porto Vitória, e nós iremos ver quais são os locais em que há a divisa. Eu não sei qual que foi o ponto baseado para criar a divisa entre Porto Vitória e União da Vitória e Porto União, mas percebam, eu vou iniciar aqui pela divisa leste. A divisa de Porto Vitória e União da Vitória é por base por meio do Rio Iguaçu. Então, vem seguindo o curso do rio, sentido montante para jusante. Porto Vitória é para o lado esquerdo, a margem esquerda, e União da Vitória é a margem direita. Vem até o Rio Jangada. No Rio Jangada, Porto Vitória passa a fazer divisa com Bituruna, segundo o OpenStreetMap, que é uma fonte mais confiável. Então, a partir desse momento, o Rio Jangada passa a ser o limite de Porto Vitória. Nesse ponto agora,
com o município de Bituruna, Paraná. Aí ele vem seguindo pelo Rio Jangada. Rio Jangada, vem seguindo até esse ponto aqui da foz do Rio Xaxim. Nesse ponto, Porto Vitória faz divisa com o General Carneiro, também pelo Rio Jangada, que é o curso hídrico que faz o limite do município. E nesse ponto aqui, novamente, na verdade é aqui que começa a acontecer a confusão em relação à divisa, ao limite do município de Porto Vitória. Porto Vitória, Porto União e Vitória, porque essa divisa, parte delas, da divisa de Porto Vitória é com Porto União e parte da divisa de Porto Vitória é com União da Vitória. Devido à Guerra do Contestado, que dividiu a cidade de Porto União e União da Vitória em duas. Então, nesse ponto aqui, ó, na foz do Rio Xaxim, inicia a loucura das divisas, que não dá para se entender aonde que é e onde não é. Não é uma coisa baseada, uma coisa fixa as divisas. Geralmente as divisas são por meio de estradas, são por meio de cursos hídricos, por meios de marcos históricos. Aqui ela vem em linha reta, ó, da foz do Rio Xaxim até essa parte aqui, ó. Eu vou colocar no Google Maps para vocês visualizarem. Não tem nenhum ponto de referência. Ó, aqui é a foz do Rio Xaxim, né? E daí você vem vindo para cá. O ponto de divisa é nesse ponto aqui, ó, onde está a flechinha. Não tem nenhuma estrada, nenhum corpo hídrico, nada, para tipo, percebermos que estamos na divisa. Então daqui ela já vai em linha reta. Ó, percebam aqui, ó. Ele vem em linha reta até um certo ponto aqui da curva. Então a divisa, o limite, vem vindo até aqui na flechinha. E da flecha ela vem em linha reta até nesse ponto da curva aqui. Certo? Daí ela vem em linha reta para cima. Ela não tem uma base da rodovia. Aí daqui ela vem em linha reta para cá. Até é perceptível uma leve linha aqui. Mas não tem nada concreto como sendo divisa. Ó, no Google Maps ele parece a divisa como a rodovia. Porém não é a rodovia. A divisa é toda essa parte aqui, sem base, tipo, sem nenhum ponto fixo. Aí ela vem reto novamente, um pouco distante da rodovia, BR-153. Ó, por essa estrada aqui. Aproximar aqui. Ela vem em linha reta, ó. Aí até tem umas estradas ali, porém ele não segue pela estrada, ela segue em linha reta por marcos estranhos. E querem ver outra curiosidade? Vou passar aqui. Ó, uma hora ela tá a parte de lá, outra hora tá a parte de cá. Ela não se baseia pela rodovia. O posto Delta do Jangada, por exemplo, que fica próximo à Polícia Rodoviária Federal, ele está situado em Porto União.
Percebam a divisa aqui. A Polícia Rodoviária Federal está situada em Porto Vitória. Aqui é a BR-153. A Polícia Rodoviária Federal está em Porto Vitória e o Posto Delta está em Porto União. A divisa passa por aqui, ó, o limite. Aqui não tem nenhum ponto de referência ao meu ver. Eu acho estranho essas divisas entre Porto União e Porto Vitória, União da Vitória. Daí que ela vem em linha reta novamente, ó. Uma hora a BR-153 está em Porto Vitória, outra hora a BR-153 está em Porto União, outra hora a BR-153 está em União da Vitória. Beleza. Aí ela chega até aqui, no final da Estrada Velha de Palmas, na verdade na junção da Estrada de Palmas com a BR-153. Aqui é outro marco da divisa. Aí ok, ela vem seguindo em cima da Estrada Velha de Palmas, tudo certo. Até chegar na ponta do Rio Espingarda. Na ponta do Rio Espingarda, a Estrada Velha de Palmas deixa de ser divisa de Porto Vitória e vem reto. Corta da ponte, reto aqui, em direção até a BR-153. Não é bem até na BR, ó. Ó, percebo aqui, ó, uma linha, ó. Só que não é essa a divisa. Deixa eu tentar me basear aqui. Ó, uma hora ela tá na... A BR-153 está em Porto Vitória, outra hora está em Porto União. Aqui é o restaurante Posto Cacique, está em Porto Vitória. O Parque Moro já está em Porto União. Em União da Vitória, perdão, União da Vitória. Aí aqui novamente a BR-153 passa a ser Porto Vitória. Aqui a BR-153 passa a ser União da Vitória. Daqui a BR-153 passa a ser Porto Vitória. Ó, o trevo de Porto Vitória está em Porto Vitória. Vejo por aqui. Em vez de eles utilizarem a BR-153 como limite do município, eles utilizaram tipo um ponto sem nexo. Vou colocar aqui no Rio Iguaçu. Ó, utilizando imagens de satélite. Ó, essa mesma imagem. Aqui é o trevo do município de Porto Vitória, para acesso no caso. Ó, esse mesmo ponto. Em mapa, em satélite. Então, a divisa de União da Vitória e Porto Vitória fica exatamente nesse ponto preto aqui. Não fica nem em cima da ponte, nem sobre o rio. Aí ele corta reto, até mais ou menos aqui. Como se fosse desse ponto preto, reto por aqui, até aqui. Não tem nenhuma linha fixa para saber onde exatamente é a divisa. É muito estranho. E eu, onde que eu quero chegar a isso? Porque a gente vai tentar se basear onde que é a divisa, então não consegue se basear. Porque o OpenStreetMap, ele se baseia por essa plataforma, que é a mais correta, né, no caso. Todos os municípios estão aqui englobados. Porém, na sinalização do DEINFRA, que é responsável, se não me engano, o DEINFRA que é responsável pela sinalização estadual. Em Porto Vitória está constando como divisa essa parte aqui, essa estrada que dá acesso ao Recanto Flor da Serra. Porém, não é ali. A divisa é um pouco mais pro lado do trevo. Na verdade, do outro lado do trevo. Então falta um pouco tem uma inconsistência no caso ali. Não sabe se é o certo, se o DEINFRA, se é o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, perdão, é o DR que está correto, ou se é o sistema
OpenStreetMap. É só um ponto de vista no caso. Beleza?